Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. Estamos aqui nessa quarta-feira para iniciarmos nosso estudo, Romanos capítulo 5, e vamos trabalhar e compartilhar dos versículos 1 a 11 desse capítulo, né? Continuando então o estudo, hoje vamos falar dos benefícios da justificação. E eu quero ler esse texto para vocês agora, Romanos capítulo 5, os versículos de 1 a 11, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se vós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. O texto, a primeira parte desse texto, né, de Romanos 5, de 1 a 11, fala então da justificação pela fé e a paz com Deus. E por isso que o tema é os benefícios da justificação. A gente vai ver aqui o apóstolo Paulo expondo vários benefícios que vêm para aqueles que estão justificados pela fé. Né? Por exemplo, em vez de separação, a paz. A gente vê isso no verso 1. E no lugar de carência da glória de Deus pelo pecado, há a esperança da glória. A gente vê isso no verso 2. Em vez de sofrer sob o juízo, há motivo para nos gloriarmos na tribulação e por aquilo que Deus produz no meio dela, no verso 3. Ao contrário do medo de incerteza, há uma segurança do amor de Deus e motivos para se alegrar nele. A gente já vê isso no verso 11. É interessante que Paulo ele não encerrou ainda o assunto da justificação. A gente vê aqui na carta isso, né? Esse assunto não foi encerrado por Paulo. Ele continua falando então da justificação pela fé e ele começa esse 5º capítulo, né? Mostrando que já havia apresentado uma ampla definição sobre o modo da salvação que é mediante a justificação. Nos versículos, nos capítulos anteriores, a gente percebemos isso, né? Agora ele vai começar a falar dos efeitos da justificação pela graça mediante a fé. Bom, fomos resgatados da maldição da lei, que afirma que é maldito de Deus todo aquele que não cumpre perfeitamente todos os mandamentos, os seus mandamentos. E por conseguinte, somos livres também da ira de Deus contra o pecado. Enquanto o homem não é justificado, ele permanece em guerra contra Deus. Mas uma vez justificado, a guerra termina, porque ele é reconciliado com Deus por meio de Jesus, de maneira que agora ele desfruta da paz com Deus. Por meio da justificação, o cristão passa a participar da graça do Evangelho, na qual ele está firmemente
é seguro por causa da obra perfeita da redenção que foi feita em seu favor por Jesus. É a justificação que abre também para nós a esperança firme e segura de que participaremos da glória de Deus, como Paulo afirma no verso 2. Mas os efeitos da justificação não param por aí, porque, uma vez sendo transformados em filhos de Deus, passamos a contar com a assistência da graça, a qual nos fortalece, nos ampara no meio das tribulações, né? Pelas quais muitas vezes nossa fé é colocada à prova, para que a gente possa crescer também, né? Isso não é para motivo de tristeza, mas para a glória de Deus, porque a prova, né? As provações que nos vêm, nos amadurece e nos dá mais consciência de que nos tornamos filhos de Deus e que agora estamos sendo aperfeiçoados, né, por esse Deus através das tribulações. Para quê? Para que aprendamos a perseverança, a experiência e a esperança, como a gente já viu no versos 2 e 3. Quando Paulo diz no verso 5 que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado na justificação, o significado disso é que esta esperança é de plena e segura certeza de que temos recebido em Cristo pela testificação do Espírito. De maneira que, quando alguém se converte de fato, né, a Cristo, sendo justificado, tal pessoa não estará mais confusa acerca da firmeza eterna da sua união com Deus, porque isso será aprendido através da sua paciência nas tribulações, que por fim confirmarão na experiência e na esperança cristã. E como Paulo disse nos versos 3 e 4, essa esperança será fortalecida e aperfeiçoada pelas próprias tribulações, porque veremos o poder operante de Deus em meio a elas, nos conduzindo em triunfo em Cristo, porque a fé verdadeira que salva não pode ser destruída e não recuará diante das aflições, porque é o próprio Deus quem fortalece aqueles que são agora seus filhos. Por isso estamos de pé, irmãos, por isso estamos caminhando, por isso estamos seguindo aí em meio às lutas, porque é esse Deus que nos fortalece. De modo que o apóstolo nos assegura no verso 5 que, como um efeito da paciência que podemos ter pelo Espírito Santo, nas tribulações, depois de várias experiências disto, seremos confirmados na fé. E com essa esperança inabalável de certeza do que temos alcançado em Cristo, quanto à segurança eterna da nossa salvação, toda dúvida e confusão de mente serão banidas de nós, pela certeza do amor de Deus por nós e em nós, em todas e quaisquer circunstâncias. O verso 5 diz: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não foi por pessoas santas e perfeitas na fé que ele morreu, Jesus morreu, mas por pecadores fracos e ímpios, né? Pessoas não piedosas, como éramos todos nós antes da conversão. Então, se Jesus fez isto quando estávamos nesta condição de fraqueza e impiedade, quanto mais não garantirá a nossa salvação depois de termos sido tornados santificados pela sua palavra e pelo Espírito Santo e fortalecidos na sua graça? Desse modo, Jesus não morreu por justos, mas por injustos. E se demonstrou o seu amor por nós quando éramos ainda escravos do pecado, que nada ou pouco conheciam e viviam da santidade de Deus. Muito mais podemos estar certos, então, irmãos, de que Deus não nos deixará e não nos desamparará depois que fomos justificados pelo sangue
e adotados como filhos de Deus. Podemos então ter a certeza da esperança que seremos salvos por Ele, da ira vindoura, no dia do grande juízo de Deus. Outro bom e grande argumento é o de que Deus nos reconciliou consigo mesmo através da morte de Jesus, quando éramos seus inimigos, porque vivíamos transgredindo os seus mandamentos e indiferentes quanto ao modo como deveríamos andar na sua presença. E esta condição de inimizade com Deus é decorrente da natureza pecaminosa que possuímos. Portanto, se fomos reconciliados quando éramos inimigos, muito mais permaneceremos reconciliados depois que nos tornamos seus amigos por meio de Jesus. Então podemos estar certos da segurança da nossa salvação por causa da vida de Jesus, que vive para interceder por nós, garantir plenamente aquilo que obtivemos como herança por meio da fé nele. Mas além desses argumentos, Paulo destacou no verso 11 que é um dever nos gloriarmos em Deus. Isto é, tributar-lhe toda a honra e glória, pelo que ele é em si mesmo, uma vez que nos permitiu alcançar a reconciliação que dá a vida eterna por meio de Jesus. E a partir do verso 11, Paulo discorreu sobre o pecado original, para demonstrar que a causa da condenação é decorrente principalmente dele, e não somente das transgressões que cometemos diariamente. Aqui cabe abrir um parêntese para refletirmos devidamente por que teria o apóstolo se referido ao trabalho das tribulações, no nosso aperfeiçoamento espiritual, no nosso crescimento na graça, no qual estamos firmes. Certamente ele não o fizera nessa passagem simplesmente com o intuito de nos confortar em nossas provações e aflições, mas para demonstrar que de fato para demonstrar que o fato de estar em Jesus, a par de termos agora a paz com Deus, de não sermos inimigos de Deus, por causa da paz obtida pela justificação, que é pela graça e pela fé, abriu então uma nova frente de guerra, que tem em vista subjugar agora o nosso ego e a nos despojar do corpo do pecado, para que nos acheguemos cada vez mais a uma íntima comunhão com Jesus. Isso será feito sobretudo pelas tribulações, nas quais Deus, em sua providência, provará a cada um de seus filhos, conforme as suas necessidades respectivas de transformação, para implantar neles o caráter do próprio Jesus Cristo. Concluindo essa parte, foi a isto que o apóstolo Paulo quis se referir. Ele pretendia que nós entendêssemos que a salvação pela graça, a bênção da justificação, nos foram dadas gratuitamente por Deus, mas com um propósito de santificar as nossas vidas, de maneira que sejamos cada vez mais pessoas longe do mundo, ou do mundanismo, por não nos conformarmos com este mundo, por não tomarmos formas deste mundo, temos que cada dia nos distanciarmos dele, por meio da apresentação dos nossos corpos como um sacrifício vivo e santo para Deus, como diz Paulo lá no capítulo 12 de Romanos, e principalmente para nos tornar participantes da sua santidade. E que eu e você não esqueçamos disso, que todos os dias devemos agradecer ao Senhor, porque há benefícios maravilhosos na Bíblia. O texto que a gente acabou de ler mostra que maravilha é vermos efeitos da justificação na nossa vida, não porque nós merecemos, e a gente tem que dar glórias a Deus, porque somos presenteados por Deus com a sua palavra, com o seu poder e com a sua justificação na nossa vida. Que Deus te abençoe. Próxima quarta-feira continuamos ainda capítulo 5 a partir do versículo 12. Que Deus te dê um restante de semana abençoado, que você fique na paz, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida,
Estamos juntos nessa caminhada, acreditamos que estamos chegando ao final dessa luta que estamos vivendo e logo nos veremos. Mais uma vez queremos repetir que estamos à disposição. Qualquer coisa nos procure, nos mande um WhatsApp, nos ligue, para que você possa ser atendido da forma que você precisar. E não esqueçam, irmãos, de ligar um para o outro, mandar um WhatsApp, orar com os irmãos, não é? De alguma forma não vamos perder o contato. Estamos juntos. Deus abençoe a vocês, uma boa noite e nos encontramos na pregação do próximo domingo. Um abraço e fiquem na paz, em nome de Jesus.